E é isso aí, estamos aqui, mais um pouquinho de matemática financeira. Matemática financeira. Começamos agora, né? Falamos de porcentagem e na porcentagem nós ressaltamos lá os fatores de aumento e de redução, mas deixamos aquele parênteses. Você usa a regra se você achar conveniente. Por quê? Fator de aumento, eu calculo a porcentagem e somo com o valor que eu já tinha. Aumentou. Fator redução, eu calculo a porcentagem e subtraio, porque o aumento já está falando, aumenta, então eu vou somar. O fator redução está falando redução, então eu vou subtrair. Desconto, né? Simples, desconto, Os isso. acréscimos, os descontos. Eu gosto. E o mais legal é que a gente viu muitos caminhos de se chegar ao mesmo resultado, né? Olha que legal. Então aí você fica à vontade, né? Sinta-se confortável para escolher o seu meio, o seu melhor método, né? Porque aqui a gente deu várias sugestões, ora um dizia, não, vamos fazer assim, que tá... Não, vamos pensar, vamos fazer uma regra de 3, bora, mas vamos fazer com o que tem ou já fazendo descontando que já vai dar... Ainda tem essa, ainda tem essa, né? Podemos descontar a porcentagem, da porcentagem, tipo lá, desconto de 13%, o valor é 100%, menos 13, 87%. Faz a porcentagem de 87%, já tem o valor reduzido. Outro detalhe, tá vendo? Olha aí. Então vamos lá no slide começar a nossa aula de número 31, falando de juros agora, né? Vamos falar de juros. Muito bem. Olha que legal, né? Olha aí, ó. Vamos lá. Matemática financeira na sua segunda parte. Então vamos trabalhar agora juros simples e a sua aplicação na resolução de problemas, que aqui a gente sempre fica nesse negócio, né? A gente não gosta de deixar só a teoria e sim trazer para a prática. Né? Que é a nossa vivência, né? E tudo mais. Então vamos lá. Se tratando de juros, a galerinha juros tá aqui pensando. Simples. O que é juros simples? Não, e assim, ó, quando fala de juros, todo mundo pensa que é uma coisa ruim, né? Porque assim, a gente todo associa... mundo pensa, juros é uma coisa ruim, porque pensa assim, fiquei devendo na loja ali. Vai ficar a cobrar juros. Lá na loja de Calama. Não, eu não fiquei devendo, mas quem fica, né? Vamos dizer, Jofre, ela pagou. Na loja do Jofre, lá em Calama. Ela pagou? Eu paguei, Jofre, você sabe, né? Então, se alguém ficou, porventura, né, com débito aí na loja do Jofre, lá em Calama, o Jofre vai cobrar um juro, né? Aí a pessoa vai se sentir, poxa, mas cobrou juro é ruim, né? Juro é ruim. Outra coisa, você vai financiar um imóvel ou vai financiar algum mantimento para o sítio ou mesmo para você... Aí você faz um cálculo, o produto custa X reais, no final você paga X mais Y reais, ou seja, teve um acréscimo. Mas esses juros também pode ser pensado da seguinte maneira, eu consegui vender toda a minha produção de milho, vendi tudo, sobrou um dinheiro, eu jogo esse dinheiro no banco, faço uma aplicação no banco, com o tempo esse valor vai ser para mim devolvido, além dele um acréscimo. Também chamado de juros. Então, juros não é só ruim. Então gostei, porque então também podemos ter juro ao nosso favor. Sim, em nosso benefício, né? Então, se eu aplico alguma quantidade, algum capital, eu posso ter esse juro rendendo ao meu favor. Então, juros não são totalmente prejudiciais à saúde. Tá? Por exemplo, se você quiser emprestar do dinheiro, eu te empresto. Eu vou cobrar só um pouquinho de juros. Só um pouquinho. Né? Tá, bora ver então. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como isso funciona. Falando de juros, então é mais um pouquinho de matemática financeira, partiu estudar. Nós vamos começar assim, ó, com juro simples. Vem aqui de novo conversar. Existe o complicado? Existe o que não é simples, o mais complexo, o mais tem complicado. Um juro simples e tem o juro composto, tá? Mas por que é simples? Né? Tudo tem um motivo, a matemática, os nomes já indicam as suas propriedades, né? É simples por quê? Porque não acumula valores, né? Então ele é um juro simples, nos dias de hoje pouco até é utilizado, né? Mas nosso dever aqui é mostrar para vocês que existe como funciona, né? Mas no dia a dia mesmo, usualmente, os economistas até dizem, foi deixado desuso. Desuso, porque assim, no curso de economia ou contabilidade, eles até ressaltam que esse juros só existe no livro de matemática, que é para nós entendermos mais ou menos como que funcionariam a questão dos juros ali corridos.
não é? Era mais ou menos o que nós tínhamos antigamente, quando nós usávamos a caderneta de poupança. Não é da época de vocês, mas eu lembro que minha mãe tinha caderneta de poupança e ela ia ao banco, ela fazia uma aplicação de um valor e todo mês ela ia ao banco e tinha o rendimento. E esse rendimento era calculado só em cima do que ela tinha guardado. Só depois que ela quisesse resgatar o dinheiro ou que ela fosse lá verificar, no final que ele contabilizava na caderneta quanto que tinha no banco, na poupança. Olha aí. E hoje não, hoje é tudo mecânico, hoje é tudo computadorizado. Mas assim, a gente já vai começar direto com os macetes, ensinando vocês alguns detalhes bacanas, fácil para resolver as situações. E lá vamos nós, vamos junto, vem com a gente. Olha lá então, quando a gente fala de juros, quer dizer money, quer dizer dinheiro no bolso. Oh, beleza. Né? E com a tecnologia hoje está cada vez mais difícil você ver dinheiro, não é? É verdade. É tudo digital. Tudo no Pix, no transferência. Então tá, vamos a uma atenção importante aqui, tá? Taxa de juros tem que se conectar com tempo. Então já anota aí. Se a atenção tem que ser dada, já anota aí. A taxa de juros se conecta com o tempo. Como assim? Taxa de juros com tempo? Vamos conversar com eles um pouquinho? Vamos. Por quê? Porque nós temos, vocês vão ver lá os elementos para calcular um juros, né? Os elementos para calcular o juros simples, a gente vai ter capital, claro, investido, a gente vai ter taxa e vai ter tempo. Então, se a taxa está, é um percentual. É a porcentagem. É a porcentagem, tá? Se a taxa está em meses, o tempo tem que ser calculado em meses, ou vice-versa, né? É aquela situação assim, que você vai em algum lugar e está escrito assim, taxa de 2% ao mês. Isso aí, garotinho. Então, ao mês, então os tempos tem que ser meses. Mas se tiver, pode ser meses, pode ser ano, pode ser bimestre, trimestre, em um ano. Quadrimestre, um ano é 12 meses, né? Então tem que mudar? Isso, tem que mudar. É muito mais fácil mudar o tempo do que mudar a taxa. Então, se a taxa está em meses, o tempo está em anos, você faz a conversão aí e traz o tempo para anos. É mais rentável, mais fácil de trabalhar do que mudar a taxa, porque a taxa é percentual, né? Então, a gente faz um trabalho com o tempo, já está o reloginho aqui, né? Mostrando que é mais fácil fazer o trabalho com o tempo. Mas já anota aí, começa com o coração da aula. Taxa de juros e tempo devem estar na mesma unidade. Unidade de medida. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, vamos continuar. Olha lá na telinha, então. Quando falamos em juros, então, é o J, é um C, é um I e é um T. Juros é J de juros, o C é capital, a taxa é um I e o T é o tempo. E aí, ó, só atenção nessas letrinhas, tá? Porque taxa e tempo tem a mesma letra, não é? Então, para diferenciar os dois, como taxa tem a ver com imposto, com valor percentual, índice de aumento ou índice de redução, então vamos usar a letrinha I para indicar a nossa porcentagem. Então, aí. E a fórmula dos juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. J igual a CIT. Muito bem, então juros é o J, né? Já anota também, já vai vindo aí a nossa equação. É igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então J igual a CIT. Temos paródia, tá? Mas eu estou preocupado com um detalhe. Beleza, nós já demos a atenção na taxa e no tempo. Perfeito. Mas eu lembro que na aula de porcentagem foi falado que a taxa, que a porcentagem, ela pode ser simbólica, com o símbolo, 10%. Ela pode ser uma fração. E um decimal, né? E o número decimal. O que eu vou usar aqui? A gente vai mostrar para eles qual que é o melhor de usar. Ah, tem o melhor? Tem o melhor. Então pode usar qualquer um deles? Pode usar qualquer um, mas tem o melhor. Tá? Então, J igual a CIT. Gravou? J igual a CIT, o juro simples é fácil de calcular. Ah, é fácil de calcular. E aí a gente vem com a paródia já, tá? Aí já é o juro composto, não é? Vamos lá, é que a matemática faz parte da nossa vida, né? Então no Enem a gente também pode ter umas outras palavrinhas, né? Que tem a ver com o mesmo assunto. Por exemplo, juros, rendimento e em algumas situações ele ainda usa uns outros termos, não é, como crescimento, aumento, mas são palavras que
Né? No português eles chamam fugiu agora. Sinônimos. Sinônimos, né? né? Que indicam a mesma coisa. Então, juros é a mesma coisa que rendimento. São sinônimos. E aí, vamos lá? Então, temos dois sistemas de capitalização em matemática financeira, né? A gente tem juro simples e juro composto. E aí? O dinheirinho tá aí, ó. Querendo voar, não volta, vem pro meu bolso. Tem juro simples e juro composto, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o juro mais rápido, né? Um juro mais simples mesmo de calcular, tá? Então vamos para um jogo rápido nos cálculos de juros simples. Exemplo de número 1 da Universidade lá do Rio de Janeiro, né? Isso. João tomou 5 mil reais a juros simples de 8% ao mês. 3 meses depois, liquidou a dívida. O valor desse pagamento foi... Então aqui nós temos algumas informações, olha só. Ele tomou 5 mil reais no sistema de juros simples, então J igual a CIT. O juros simples é fácil de calcular, então é simplesinho mesmo, não tá tudo multiplicando ali? Ele quer saber, ele tomou 5 mil, isso foi o capital, né? Isso. Então vamos primeiro fazer o seguinte, anotar os dados ali na... Vamos, né? A gente vai lendo o problema, anota os dados e depois a gente coloca isso na equação, certinho? E eu acho que ele pegou emprestado com a agiota, porque 8% ao mês... Né? Tá meio puxado. No banco, já não sei, mas tá. 8% ao mês. Então, o capital foi de quanto? 5 mil. 5 mil. Não vou nem colocar a parte do sistema monetário aqui, tá? Depois a gente acrescenta no final. A juros simples, a taxa que é em porcentagem, 8%. 8% é o mesmo que 8 por 100. Já vamos dando a dica que infração fica mais fácil. 3 meses depois, esse aqui é ao mês, né? Ao mês. Isso. O tempo é 3. 3 meses depois. Liquidou a dívida. E eu quero saber quanto foi de juro. Na verdade, eu quero saber o valor que foi pago, né? Então ele quer saber saber tem que somar. No final tem que somar. Mas vamos lá. Primeiro vamos calcular o juro? Juro é igual a capital, que é 5 mil, vezes a taxa, que é 8%, vezes o tempo, que é 3. Por que é mais legal infração? Vamos mostrar pra galera? Porque aqui a gente, na maioria das vezes, a gente consegue cortar os zeros e ficamos então só com os numeradores, tá? Numeradores, beleza? Beleza. Vamos lá então? Vamos ficar com 50 vezes 8 vezes 3, né? A gente pode fazer 5 vezes 8, 40, acrescenta um zero, 400, vezes 3. O juro então foi de 1.200. Agora a gente pode acrescentar o finalzinho aí, tá? Beleza? Esse foi o juro. Mas a pergunta... vou voltar aqui. A pergunta é, qual o valor que foi pago, né? Então eu vou ter que somar os 5 mil. Por enquanto a gente nem vai dar nome para isso, mas já já a gente vai dar. 5 mil mais 1.200, 6.200. Beleza. Joinha? Joia. Tá bom? Legal, né? Vocês viram como foi tranquilo? A gente fez um exemplo aqui bem básico. Usamos a equação. Olha, para resolver questões de juros, é fundamental a leitura e a anotação dos dados. Essa primeira parte aqui. Primeira parte todinha. Quem é isso, quem é aquilo outro, né? Quem é capital, quem é taxa, quem é tempo, o que está querendo. Nem sempre que é juro, né, professor Maurício? Às vezes pode querer o capital, às vezes pode querer o tempo, né? E a observação do tempo e da taxa, né? Ele falou aqui, ó, 3 meses, liquidou a dívida. Então a taxa tá ao mês. Então beleza, ao mês e mês. Fechou, tranquilão. Calculamos, achamos aqui o que aumentou. E somamos com o que ele estava devendo, porque assim, ele não pagou 1.200, ele teve que pagar os 5 mil mais os 1.200, que é os 8%. E depois da gente fazer a leitura, a anotação dos dados, para onde a gente vai? Para a equação. Só substituir. Quem é o capital? Quem é a taxa? Quem é o tempo? E o mais legal é que... Aqui, ó.
Nesse formato de juros simples, o mais tranquilo e mais fácil é colocar a nossa taxa em fração, porque a gente vai poder cortar os zeros e aí trabalhar com valores menores, vai ficar muito mais tranquilo, mais de boa. No final, a gente soma tudo, que tem um nomezinho específico, mas a gente já vai mostrar, já vai mostrar. O que a gente pode falar agora, já, é o seguinte, a taxa no juros simples é como se eu calculasse a porcentagem. Tipo, lá quanto que é 8% de 5 mil? Aí cortei os zeros, ó, vai ficar 50 vezes 8, vai dar 400. É 400. Então, isso é 8%. Ele demorou quanto tempo? 3 meses. Então, foi 400 no primeiro mês, 400 no segundo, 400 no terceiro. Então, é R$ 1.200. Isso mesmo. Né? Pronto. Bem simples bacana, assim, de bem entender simples. o que aconteceu. A porcentagem né? vezes E o juros 3. simples, ele não é acumulativo. Então, o que vai render é sempre a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Mais um exemplo, vai ficando cada vez mais facinho aí para vocês compreenderem. Olha lá, exemplo de número 2 na telinha. O banco Matelouco pagará 15% no sistema de juros simples para cada associado que deixar seus capitais pelo tempo de 3 meses. Lúcia e Maurício vão investir R$2.000 e a pergunta é, qual é o montante acumulado nesse tempo? E aí, claro, né, a gente pode se ligar na tabela, né, fazer pela tabelinha, dá também? Dá também, né? Sim. Mas a gente também pode fazer do jeito que a gente estava fazendo. Então, a gente pode ter mais de uma maneira, né? Mais de um recurso, né? Vamos lá? Olha como é que funciona aqui, ó. Taxa de juros calculada sobre o capital. Vamos ver aqui, professor Maurício, então, juntos? Ó, o Banco Matelouco pagará 15% no sistema de juros simples para cada associado que deixar seus capitais pelo tempo de 3 meses, né? Lúcia e Maurício vão investir R$2.000. Qual é o montante nesse tempo? A gente pode fazer pelo Vamos fazer aqui pela equação primeiro? Vamos. Vamos lá? Então, olha lá. Quem é o capital que a gente quer investir? R$2.000. R$2.000. Tanto eu quanto você, né? Isso. Quem é o tempo? O tempo é 3 meses. 3 meses. A taxa é o izinho, né? É o izinho. E a taxa é de 15% no sistema de juros simples. Não falou ali, né? Será o mês, né? É, mas deve ser o mês, né? Sim, juros simples, 15%. Então, 15 por 100. Sim. Vamos achar o juro? Vamos. Mas ele quer o montante, né? Então, vamos lá, vamos pensar. J igual a C vezes I vezes T. J igual a CIT. Então, o juro vai ser o capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 15 sobre 100, vezes o tempo, que é 3. De todo jeito, como a gente já fala, ficou fácil, porque a gente pode cortar aqui, né? Isso. E a gente pode fazer aqui direto ou de pouco a pouco, como a gente quiser. Vamos lá? Como que você prefere fazer, professor Mário? Vamos a fazer gente tem que fazer 20 vezes 15 vezes 3. Vamos fazer logo quanto que é 20%, os 15% dos 2.000, né? Que vai dar 20 vezes 15. Por isso multiplica por 3. Sim, pode ser. 20 vezes 15. 2 vezes 15? 30. 30. Acrescenta um zero, 300 vezes 3. Então, o juro foi de 900 reais. Esse é o juro. Só que aí, aqui na tabelinha, a gente vai mostrar para vocês... Mês a mês. Mês a mês, né? Então, vamos lá. Vamos fazer pela tabela. Vamos. No primeiro momento, né? Não tem juros. Não tem juros, Só zero juros. Então, o montante é os próprios... 2.000. 2.000. Depois, com um mês... Os juros foi 300, não foi? O 900 já é o total. É o total. Isso, foi 300 mensal, né? 300 por mês. Isso, por mês. É 15%. No final que vai dar o juro. O acumulativo, né? Vai juntar tudo. Então, 300. Então, temos aqui 2.300. Isso aqui é basicamente, para vocês entenderem essa tabelinha aqui, é basicamente o que acontecia quando nós tínhamos a caderneta de poupança. Você fazia o investimento num valor inicial, no caso 2.000, no primeiro mês rendia 300, você ia lá e ele contabilizava você em 2.300. Aí depois em 2.600. E por último, nós chegamos no 2.900. Então, se a gente fizer a subtração do final pelo começo, a gente tem pela tabelinha também o valor do juro que rendeu, né? Isso. Olha lá, os mesmos 900. Que legal. Beleza? Beleza. Muito top, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as taxas proporcionais, tá? Então, nós temos aí um ano, por exemplo, né? Vamos ver junto com eles aqui.
Um ano, a gente pode trabalhar o ano aí em meses, a gente pode trabalhar o ano em semestres. Quantos semestres tem um ano? Dois. Semestres, 6 meses. Antes do recesso, vamos dizer assim, né? Nós, professores e alunos, 6 meses antes do recesso, 6 meses após, mais ou menos, né? Quantos quadrimestres? 3. 3, de 4 em 4, né? E trimestre? 4. 4 trimestres. 3 vezes 4, 12. E bimestre? A bimestre que tem que ter um cuidado. Tem. Por quê? Porque a nossa cabeça projeta que um ano tem 4 bimestres. Que é os bimestres letivos, né? Da escola. Mas não, porque nós temos os bimestres que nós não estudamos, dezembro e janeiro, para quem passa por média. Quem passa por média, dezembro e janeiro não estuda. Então fica um bimestre ali. E tem um outro passei. E tem um outro bimestre que é aqueles do meio do ano, que é recesso, mais os feriados e os outros dias. Então o ano tem 6 bimestres, porque bimestres são 2 meses, 12 dividido por 6 dá 2. Então são 6 bimestres. Então quer dizer que 2 bimestres a gente fica sem estudar. Para quem passa por média. Geralmente é assim, não é? Às vezes vai para a escola porque assim, passei por média em novembro. Eu continuo indo em dezembro porque eu gosto de falar com os meus amigos, eu gosto de ver meus colegas e tal. Mas geralmente quem passa por média em dezembro já está de férias. Verdade. Aí fica dezembro e janeiro. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Beleza, beleza? Então vamos em frente. Agora as taxas proporcionais, então aí tem uma tabelinha, né? A tabelinha aqui, ó, se tá em ano, né, por exemplo, 24% ao 2%, ano. Né? Isso. No caso, 2% ao mês. E em 12 meses? Vai dar 2% ao mês. Ao mês. Semestres, 12%. A tabelinha ajuda bastante, né? Mas o que vai envolver mesmo são os exercícios, as atividades, a maneira que isso está acontecendo, que jeito que ele vai estar cobrando e pedindo. Aqui ele está falando pra gente o que foi falado antes, só que usando uma outra linguagem, uma linguagem mais didática. O que está acontecendo aqui é o seguinte, se eu tenho lá uma taxa de 2% ao mês e eu quero calcular durante um ano, então vai ser 2 vezes 12, vai dar 24. Então é 24% do valor que eu tenho. Ou eu calculo a porcentagem e multiplico por 12. É só isso que ele faz aqui. Lembrando que são taxas proporcionais, não são taxas equivalentes. Que a taxa equivalente já tem uma outra formulazinha para calcular. Isso. Taxa proporcional no juros simples significa o quê? Que os juros é acumulativo. Se eu tenho 2% e quero investir durante 20 meses, então 20 o meu vezes 2%. 40% nesse tempo todinho aí. Aí eu consigo descobrir quanto que eu consigo acumular se fosse um juro simples. Isso mesmo. Bora participar mais um pouquinho? Bora. Vamos então de resolução de atividade. Olha lá, exemplo de número 3. Martinho aplicou um capital de R$ 1.040 à taxa de juros simples de 4% ao mês, de maneira que fará a retirada do montante quando este for equivalente ao dobro do capital aplicado. Dessa forma, é correto afirmar que esse capital permanece aplicado por quanto tempo? Martinho aplicou R$ 1.040 no juros simples, 4% ao mês, e ele quer tirar esse dinheiro quando tiver o equivalente ao dobro. Então, de quanto que será esse juro para ter o equivalente ao dobro? Então vamos fazer a nossa parte? Vamos anotar os dados, mas hoje nós vamos anotar diferente, professor Maurício. Nós vamos anotar bem aqui nas questões. Ó, capital, olha lá, vamos anotar assim? Beleza, né? Beleza. Juros, ó, juros, taxa de juros. Retirada no final, quando este for equivalente. Martinho aplicou um capital, taxa de juros, mas fará a retirada final, quando este for equivalente ao dobro. Aí tem uma jogada aí, né? O dobro aplicado. Dessa forma, é correto afirmar que esse capital deverá permanecer aplicado por... Então, tá querendo tempo, né? Tempo. Então, tempo é... Tempo é a nossa incógnita, né? É o que a gente quer saber, certo? Vamos lá, então. Vamos pensar. J igual a capital vezes I vezes T, certo? Certo. Quem é o juro? Pois é, ela quer retirar equivalente ao dobro. Então, para retirar o dobro, o juro tem que ser igual ao capital, não é? O juro tem que ser igual ao capital? É.
Isso, porque quando a gente... Não vai ser 2 vezes o capital, não? Tá falando de dobro. Vai ser o dobro? Ó, ela quer retirar no final um montante equivalente ao dobro do capital. A impressão que a gente tem é que a gente tem que colocar no lugar do J 2 vezes o capital, não é? Uhum. Mas não, a gente tem que colocar capital, capital? É porque se quer te retirar o dobro, ela vai retirar o que ela colocou mais o que rendeu. Então, acho que é o mesmo valor, o capital é igual ao capital, então. Isso. Então, no lugar do J, a gente vai colocar outro C. Outro C. Outro C, no lugar do J. Porque quer retirar, o juro tem que ter rendido o mesmo tanto que aplicou. Então, vai ser capital vezes I vezes T. Quanto que é a taxa? A taxa é 4%. Ao mês, né? Isso. 4% é o mesmo que 4 Por 100. por 100. Vamos lá? Capital por capital. É porque vai ficar 1.040, 1.040, pode cortar, né? Vai dividir, né? Uhum. Se a gente for tá multiplicando, passa dividindo, vai ficar 1. Mas aí a gente podia colocar os números para eles poderem enxergar direitinho, né? É verdade, né? Então, vamos lá. 1.040. 1.040. Por quê? Porque ele quer que dobre, gente. Para dobrar, o que ele rendeu de juro tem que ser o mesmo que ele investiu. E aqui ele usa a palavrinha, né? Retirada do montante final. Então, o montante, a gente viu na questão anterior lá, que é o que ele colocou mais o que rendeu de juros. Isso. Aí esse aqui, ó, vai passar dividindo esse, vai dar 1. Vai ficar igual, né? Isso. Então a gente pode dizer que 1 é igual. Aí o 100 está dividindo, pode passar multiplicando? Pode, né? Então vamos lá fazer o 100. Então 1 da divisão vezes o 100 que está dividindo. Igual a 4 igual a T. 4 vezes T. 1 vezes 100, 100 igual a 4 vezes T. Está multiplicando, passa dividindo, então 100 dividido por 4 é o meu tempo. E o meu tempo é 25 meses. Ai, professores, acho que eu não entendi essa. É porque essa daqui tem essa jogada, não é? E é importante que você fique atento a esse detalhe. Ele aplicou R$ 1.040 e ele quer tirar um montante final. Nós vimos agora há pouco, lá no outro exemplo, que o montante final de um investimento no Banco Matelouco de R$ 2.000 é R$ 2.900, porque rendeu R$ 900 de juros. Então, se ele quer retirar o montante é o que ele colocou mais os juros. Então, esse montante é o dobro do capital aplicado, então é 2.080. Só que os juros não é 2.080. Os juros é 1.040. É porque aí se você pensar, ó, o dobro, né? Se rendeu 1.040 é o aplicado. Vai 1.040 de juro rendido, vai ficar 2.080. O dobro, né? Beleza. Beleza? Beleza. Tranquilo, tranquilo? Boa, boa. Legal essa, né? Também gostei. Muito boa. Diferente um pouquinho, mas é para isso que a gente tá aqui, né? Para não fazer também todas elas iguais. Não, a gente difere um pouquinho. Diferentes e dá mesmo. tudo certo. Beleza. Tá bom? E claro, né? A gente gosta de saber se vocês estão entendendo. Pelo menos vocês conseguem assimilar o que é da fórmula, o que é do juros simples, quais são o que é cada coisa. né? Vocês conseguem entender mais ou menos o que é cada coisa? Porque os problemas já foram bem, né, aplicados, bem direcionados mesmo. E aqui, vocês conseguem mais ou menos entender o que é isso aqui? Hein, do juros simples? Bora ver? Eu acho que tá bom da gente fazer umas perguntinhas para eles, né? Bora. É hora do quiz! Vamos junto! Perguntas e respostas tá com vocês. Olha lá! Na telinha, nosso amiguinho falando de juros simples, o nosso amiguinho quer saber se você está entendendo isso aí. Vamos ver? Vamos averiguar os fatos? Vamos! Então vamos lá, pergunta de número 1. Podemos definir juros como o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, a quantia paga pelo empréstimo de um capital, o capital investido, o capital financiado. Qual dessas 5 alternativas, ou quais das 5 alternativas, me dá a ideia de juros? Vamos pensar. Definição, né? A gente está falando de definição. Isso. Eu acho que definir juro é fácil, né? É.
Então, mas eu já vi ali pelo menos umas 3 que podem ser juros. Ser? Não é uma questão do Enem, né? Que tem que ter resposta única, então pode ter mais de uma alternativa? Pode sim. Pode. Então, juros é o rendimento de uma aplicação financeira? É sim. É o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação? Também. Pode ser também a quantia paga pelo empréstimo de um capital? Também. É o capital investido? Aí não, né? Aí não, né? Aí não. É o rendimento, um pagamento atrasado, é um capital financiado? Também não. Não, né? Então pode ser as 3 primeiras alternativas. Beleza. Uou! Vamos lá para a questão de number 2. Questão número 2. O valor pago pelo juros simples depende de 3 fatores. O valor pago pelo juros simples depende de 3 fatores. Quais são os fatores que compõem a fórmula no juros simples? É o domínio, a imagem e o contradomínio? É capital, taxa e montante? É moda, média e mediana? É capital, montante e tempo? Ou é capital, taxa e tempo? Se eles lembrarem né, que a gente falou da fórmula, eles vão lembrar rápido, né? Vão sim. Quais são os 3 fatores que entram no fator chamado de juros simples? Muito bem. Bora ver. Fácil, né? Fácil. No juros simples envolve capital, taxa e tempo. A alternativa correta é a letra E. Muito bem. E agora que são 5 alternativas, né? Nós estamos em ritmo de Enem aqui. Questão de número 3, bora ver? Um capital de R$1.000 foi aplicado num sistema de juros simples a uma taxa de 2% ao mês, né? Acho que pulou ali ao mês. Por 3 meses. Qual foi o juros obtido? E aí, isso aí tem que pensar mais um pouquinho, né? Um capital de R$1.000 foi aplicado num sistema de juros simples a uma taxa de 2% ao mês por 3 meses. Qual foi o juros obtido? Professores, mas tem que calcular, tem que esperar, então a gente espera um pouquinho. Estamos esperando. Estamos operando. Tá todo mundo operando aqui, ó. Operando. E aí já? Podemos dar a resposta? Vamos. É só calcular 2% de 1.000 e multiplicar por 3? Eita. É porque isso aí a gente tem que dar um tempinho a mais, né? Porque tem que calcular, né? Quando tem que calcular, o quiz fica mais demoradinho, né? Tem que dar um tempinho, né? Então vamos lá. Mas se eles usaram a técnica, 2% de 1.000 é quanto? Vezes 3 é tanto. Então fica bem tranquilo também, eu acho. Vamos fazer? Vamos dar a resposta e fazer? Vamos fazer as duas coisas? Beleza, então R$60. 60. Então olha lá, J igual a CIT. Vou pegar o vermelhinho, J igual a CIT. Então temos os juros, é o que eu tô querendo, né? O capital foi de quanto? 1.000. Já faz rapidinho, ó. A taxa é 2%, já põe na fração. E o tempo? 3 meses. E assim é muito tranquilo, porque corta. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 10? 60. E aí a gente pode fazer do jeito que quiser aqui a nossa multiplicação, tá? Vocês que sabem. Lembrando que a taxa é equivalente ali, 2% em 3 meses, dá 6%, né? 6% de 1.000, 60. Pronto. Podemos fazer pelo raciocínio lógico também. Pela parte da porcentagem e tudo mais, né? Questão de número 4, bora ver? Um capital de R$100 foi aplicado num sistema de juros simples a uma taxa de 15% ao mês por 6 meses.
Qual foi o montante obtido? A gente não falou de montante para eles ainda, né? Não, mas a gente nas questões sugeriram que montante era só ir acumulando. A gente não mostrou a equaçãozinha, né? Verdade. Que montante é capital mais os juros. Mais os juros. Isso mesmo. Montante, quando a gente está falando de montante, montante é igual ao capital investido mais o juro que rendeu. Tá? Beleza. Juros, 15% 6 meses, então 15 vezes 6 é 100%, é 100, de 100%, se cortar, corta todo mundo. Tô entendendo. O capital foi 100, né? 100 reais. Então tá fácil, não é 100? 1% de 100 é 100, 15% de 100 é 15. Montante. Vamos lá então? Qual é a resposta correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 190. Ixi, eu achei 90 só. Achou 90? Ah, não, porque você achou o juro. Esse é o Você achou o juro, professor Maurício. Aí ele quer o montante, né? Então tem que somar com o capital investido. 90 mais 100, 190. Vamos fazer rapidinho aqui? J igual a CIT, como sempre. Então o juro vai ser igual ao capital, que é 100. A taxa, que é 15%. E o tempo, que são 6 meses, né? Aqui é o mês, né? Só que não falou. Não, é... Isso. E aqui mais legal que a gente já corta o 100 com 100, né? Já é só fazer 15 vezes 6. E 15 vezes 6 é 90. É 90. Esse é o juro. Mas o montante, como a gente falou aqui em cima, ó, o montante, ele faz o quê? Ele soma o capital investido, que é 100 reais, mais o juro que rendeu. Então, o montante é 190 reais. Muito bem, legal demais, né? Então, a resposta, 190. Beleza. Joinha? Pronto. Questão de número 5. Qual é a expressão que determina o montante? Pronto. Pronto. E aí, essa daqui a gente pode até falar com eles aqui ao vivo, porque durante a aula nós não equacionamos a questão do... Então, podemos conversar com ele aqui, ó, porque assim, durante a aula nós não equacionamos o montante. Mas em pelo menos 5 questões que foram feitas... A gente demonstrou, tinha né? lá o montante. Aí a gente falava assim, olha, calcula os juros e soma com o que foi investido. O montante vai... Então, qual que é a expressão do montante? Aí na questão anterior, né, nós já demos a resposta. Capital mais o juros. Que é a letra Muito bem. C. C, né? Isso. Olha lá, pronto. A vermelhinha, a laranjinha. Certinho? Então essa foi a nossa aula de juros simples, né? Olha que legal. A gente automaticamente num quiz, nas atividades, a gente já foi fazendo muita coisa e o assunto já vai ficando familiar para vocês, né? Beleza. Acho que temos Brincando com os Números, né? Temos. Então vamos lá, o Brincando com os Números de hoje tá lançado o desafio. Olha lá na telinha. A pergunta é... Diminuiu os preços em 20%. Aumentou os preços em 20%. Você tem uma loja... Na sequência isso aconteceu? Isso, diminuiu o preço. Tem uma loja, diminuiu os preços em 20, depois aumentou os preços em 20? A pergunta é, nessa sequência de situações... Ficou mais barato? Voltou ao normal? Ficou mais caro? Yeah. Agora você pensa. Pensa. Porque agora, depois desse pensa, nós temos uma outra coisa. Uma outra coisa? Outra coisa. Outra coisa eu acho que a gente pode deixar até para cantar na aula, que aí a gente completa tudo, né? Pode ser. Ou a gente começa? Porque temos uns minutinhos, mas pode ficar também para revisão. A gente pode cantar um pouquinho, né? A gente pode cantar. Então já vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Então pensa vocês, se você tem uma loja, essa loja diminuiu os preços dos produtos em 20% e na sequência aumentou os preços em 20%. O preço. O que aconteceu? Ficou mais barato os produtos? Voltaram ao normal ou ficaram mais caros? Boa essa, hein? E para finalizar a nossa aula com chave de ouro, tem a nossa paródia. Vamos cantar? Olha lá, vamos, professor Maurício, vamos.
Vamos cantar, professor Maurício, não tá animado. Tá assim, vamos cantar, professora Lucy. Aí ele fica, cantar, vamos, calma, professor Maurício. Vamos animar, cantar, vamos animar. Cantar. A paródia é a matemática faz parte da minha vida, da vida do professor Maurício, da vida de vocês e de todos nós, né? De todo mundo, não tem pra onde correr. Então vamos lá, a gente não vai cantar toda, porque ela se completa na aula seguinte, que é a aula de juro composto, tá? A gente só vai dar uma palhinha só de comecinho. Então vamos lá. Começando? 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. De novo. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a City. O juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Parou? Parou. Na próxima aula, siga nos assistindo, que nem fala lá siga nos assistindo, que na próxima aula a gente completa a frase aí, e aí a gente inteira a parte do juro composto, que também tá um pouquinho na nossa paródia, na nossa música, beleza? Ficamos por aqui, finalizando a aula, mas já tem revisão. Até lá!